Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Gênesis 49. Testamento profético de Jacó. Jacó chamou os filhos e lhes disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que sucederá nos dias vindouros. Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o primeiro fruto de meu vigor, primeiro em autoridade e primeiro em poder. Impetuoso como a água não manterás a primazia, pois subiste na cama de teu pai, profanando então o meu leito. Simeão e Levi são irmãos. Instrumentos de violência são suas espadas. Jamais assistirei a seu conselho, nem minha honra será cúmplice de suas tramas. Porque no furor degolaram homens, e por capricho a touros cortaram os tendões. Maldita cólera tão violenta, maldito furor tão cruel. Vou reparti-los em Jacó e dispersá-los em Israel. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem, tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, voltaste, meu filho, da pilhagem, agacha-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Ele ata a videira o jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta. Lava no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. Seus olhos são mais escuros que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Zabulon habita na costa do mar, serve de porto aos navios, e sua fronteira irá até Sidônia. Issacar é um jumento robusto, deitado no meio dos currais. Vendo que o repouso era bom e que a terra era excelente, ofereceu o lombo à carga, foi submetido a trabalho escravo. Dan julgará seu povo, como qualquer uma das tribos de Israel. Dan seja como serpente no caminho, como víbora no atalho, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair para trás o cavaleiro. Tua salvação espero, ó Senhor. Gade, assaltado por bandos de guerrilheiros, ele também os ataca pelas costas. Azer, seu pão é nutritivo, fornece produtos deliciosos aos reis. Neftali é uma corça em liberdade, que tem crias graciosas. José é como planta nova, árvore frutífera junto à fonte. Seus galhos sobem pelo muro. Provocaram-no com flechas, atacaram-no os atiradores de setas. Mas permanece retesado seu arco, e ágeis se mostram as mãos. Foi pelas mãos do soberano de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajude, pelo Deus poderoso, que te abençoe, com bênçãos que descem do céu, bênçãos do abismo sob a terra, bênçãos dos peitos e do ventre, bênçãos de teu pai, superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é lobo voraz,
Pela manhã devora a presa e à tarde reparte despojos. São essas as 12 tribos de Israel, e isso foi o que lhes falou o Pai ao abençoá-los, dando a cada um sua bênção. Morte de Jacó. Depois, Jacó deu-lhes esta instrução: Vou reunir-me a meus antepassados. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, no campo de Efron o Heteu, na gruta que fica no campo de Macpela, em frente de Mambré, na terra de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron o Heteu, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Trata-se do campo com a gruta, comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e expirou, e foi reunir-se aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. Funerais de Jacó. Então José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando-o. Mandou os médicos que tinha a seu serviço embalsamar o pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, o tempo que se leva para embalsamar. E os egípcios guardaram luto durante 70 dias. Passados os dias do luto, José falou assim ao pessoal da casa do faraó: Se me quereis fazer um favor, fazei chegar aos ouvidos do faraó o juramento que meu pai me pediu, dizendo: Quando eu morrer, me sepultarás na sepultura que escavei para mim em Canaã. Quero, portanto, agora subir para sepultar meu pai, e depois voltarei. E o faraó lhe respondeu: Sobe e sepulta teu pai, conforme ele te fez jurar. José subiu então para sepultar o pai, acompanhado por todos os anciãos a serviço do faraó e todos os anciãos do Egito, toda a família de José, seus irmãos e a família do pai. Deixaram na região de Gessém apenas as crianças, as ovelhas e os bois. Subiram também com ele carros e cavaleiros, de modo que o cortejo era muito imponente. Quando chegaram à eira de debulhar o trigo, em Atade, do outro lado do Jordão, organizaram ali um grande e solene funeral, e José fez um luto de 7 dias pelo pai. Os moradores da terra, os cananeus, ao verem esse luto na eira de Atade, comentaram: Este foi um grande luto para o Egito. Por isso se deu a esse lugar, no Além-Jordão, o nome de Abel-Mesraim, luto do Egito. Os filhos de Jacó fizeram com o pai, assim como ele os havia instruído. Levaram-no a Canaã e o sepultaram na gruta do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado ao heteu Efron como propriedade funerária diante de Mambré. Depois de sepultar o pai, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam subido com ele para o enterro do pai. Perdão de José a seus irmãos. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Portanto, perdoa o crime dos servidores do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. José lhes disse: Não tenhais medo,
Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Quis exaltar-me para dar vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Não temais, pois, continuarei sustentando-vos junto com os vossos filhos. Assim os confortou, falando-lhes com doçura e mansidão. Morte de José. José ficou morando no Egito, junto com a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, bem como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Ao nascerem, adotou-os, recebendo-os sobre os joelhos. Depois José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus intervirá em vosso favor e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo-lhes: Quando Deus vos visitar, levai daqui meus ossos convosco. José morreu no Egito aos 110 anos. Foi embalsamado e posto num sarcófago no Egito. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal algum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Mateus 15, 1 a 20. Jesus e as tradições humanas. Alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus perguntando: Por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Ele respondeu-lhes: E vós, por que desobedeceis aos mandamentos de Deus, em nome de vossa tradição? Pois Deus disse: Honra pai e mãe, e também quem insulta pai ou mãe deve morrer. Vós, porém, ensinais: quem disser a seu pai ou a sua mãe: A ajuda que poderíeis receber de mim é para oferenda, esse não precisa honrar pai ou mãe. Desse modo, anulastes o mandamento de Deus em nome de vossa tradição. Hipócritas! O profeta Isaías profetizou bem a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Puro e impuro. Jesus chamou a multidão e disse: Escutai e compreendei. O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que torna impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram-lhe: Sabes que os fariseus ficaram indignados ao ouvir as tuas palavras? Ele respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Pedro tomou a palavra e disse: Explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: Também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao estômago e depois é evacuado na fossa?
mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que torna impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro.